Para a execução de muitos trabalhos são necessárias grandes forças. A energia requerida para tais instalações e máquinas, em geral, é fornecida por motores. Tal energia gerada pelo grupo de acionamento muitas vezes não é apropriada para acionar diretamente os componentes de trabalho. Por exemplo, neste caso, o eixo de acionamento do motor diesel não pode movimentar diretamente o basculador. Nem tampouco o motor elétrico poderia mover esta prensa. Portanto, a energia deve ser transformada e posteriormente conduzida ao local onde será executado o trabalho. A hidráulica, por exemplo, é responsável pela transmissão de forças e pelo comando de movimentos, aproveitando-se de uma série de propriedades físicas dos líquidos. Aqui a principal vantagem da hidráulica. Pode-se transmitir forças muito grandes com precisão, como no caso desta prensa. Acionamentos hidráulicos proporcionam uma boa relação peso-potência, uma vantagem nas instalações móveis. Portanto, pode-se posicionar com exatidão, o que é muito importante no caso de elevadores. Assim, pode-se determinar com precisão as paradas do elevador. Movimentos produzidos por sistemas hidráulicos são uniformes. Além disso, as velocidades podem ser variadas. No caso desta serra mecânica, o avanço é mais lento do que o retorno. As instalações hidráulicas permitem a elevação de grandes cargas. Isto, por exemplo, é importante no funcionamento de plataformas elevatórias. Neste caso, pode-se proteger o sistema contra sobrecargas de forma simples e eficiente. Dependendo das áreas de utilização, distinguem-se duas formas. A hidráulica estacionária é aplicada, geralmente, em instalações de máquinas de uso industrial. A hidráulica móvel é utilizada em máquinas de construção, veículos e aviões. As leis físicas, porém, são iguais para as duas aplicações. O fluido hidráulico tem várias funções. Primeira, deve transmitir energia de pressão. Segunda, assume a lubrificação de partes móveis das instalações e protege as peças metálicas contra a corrosão. Terceira, deve eliminar o calor gerado pelo atrito do fluxo de óleo nas instalações hidráulicas. Quarta, deve arrastar as partículas metálicas resultantes da abrasão entre as partes móveis dos elementos hidráulicos e depositá-las num filtro apropriado. Quinta, os líquidos têm diversas propriedades que devem ser observadas durante sua aplicação, como fluidos hidráulicos. A água é um líquido que possui viscosidade muito baixa. Não oferece nenhuma proteção contra a corrosão e apresenta poucas propriedades lubrificantes. Por isso, normalmente não é utilizada como fluido hidráulico. Em geral, encontramos nas instalações hidráulicas óleos minerais e sintéticos. São óleos de baixa viscosidade.
Neste caso, temos um óleo de alta viscosidade, em outras palavras, um óleo grosso. Aditivos podem alterar as propriedades físicas de óleos hidráulicos, tornando-os adaptáveis às mais variadas condições de utilização. A propósito, os óleos hidráulicos, diferentemente do ar, são pouco compressíveis, 0,7% do volume aproximadamente. Este é mais um motivo para obtermos grande precisão nos movimentos realizados por equipamentos hidráulicos. A pressão é determinante para a força de trabalho num sistema hidráulico. Ocorre quando uma força atua sobre determinada área. A fórmula é pressão P igual força F dividida pela área A. Se uma pressão atuar sobre um líquido que se encontra num sistema fechado, haverá então a mesma pressão em cada ponto do sistema, ou em outras palavras, o líquido está em todos os pontos sob a mesma pressão. Este fenômeno foi descoberto por Blaise Pascal no século XVII e está formulado na Lei de Pascal. Isto pode ser constatado nesta experiência. Em todos os tubinhos encontramos a mesma pressão, visível através do nível do líquido. Na prática, isto significa que a força que atua num ponto do sistema hidráulico pode ser aproveitada em outro ponto, uma vez que a pressão propaga-se de forma regular. O valor da vazão é decisivo para a velocidade de trabalho nas instalações hidráulicas. É a quantidade de líquido que percorre uma tubulação durante a unidade de tempo. Podemos expressá-la numa equação. Vazão Q igual volume V dividido pelo tempo T. Se necessitamos de 10 segundos para encher um recipiente de 2 litros, a vazão é de 12 litros por minuto, ou 0,2 litros por segundo. Supondo que, neste caso, a vazão seja de 2 litros por minuto e o volume no lado do êmbolo do cilindro seja de 160 centímetros cúbicos, demoraria então aproximadamente 5 segundos para preenchermos o interior do cilindro com o fluido hidráulico e o êmbolo completar o curso de avanço. Tendo-se uma vazão de 4 litros por minuto, o êmbolo avançará com velocidade dobrada. Portanto, concluímos que variações da vazão influenciam a velocidade de trabalho dos acionamentos hidráulicos. Já vimos que, devido à propagação da pressão dentro de um sistema hidráulico fechado, podemos transmitir uma força. No caso de duas áreas de atuação iguais, isto é, com diâmetros iguais de êmbolos, a força ativa à esquerda é igual à da direita. Com pesos iguais, temos um equilíbrio de forças no caso do nosso teste. Porém, sendo a relação das áreas dos êmbolos 1/3, precisamos triplicar a carga do lado direito para, deste modo, manter o equilíbrio do sistema. Portanto, num sistema hidráulico, a força pode ser dividida ou multiplicada. O mesmo conceito aplica-se para o curso. Temos aqui nos dois cilindros as mesmas áreas de êmbolos. Descendo o êmbolo esquerdo até um certo ponto, o êmbolo direito sobe pelo mesmo valor. Tendo o êmbolo direito, porém, uma área 3 vezes maior que o esquerdo, este último percorrerá apenas 1/3 do curso percorrido pelo cilindro esquerdo. Desta forma,